Olá e seja bem-vindos ao Vozes do Além. Como costumo fazer em nossas histórias de terror e chuva, permitirei propagandas apenas nas 4 primeiras histórias. O restante de todo o vídeo segue sem interrupções, para que assim você possa ter uma melhor experiência. Antes de começar com o vídeo de hoje, gostaria de fazer um pedido a todos vocês que apoiam o meu trabalho aqui no Vozes do Além. Estou iniciando um novo projeto, um canal de casos criminais. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdo e do trabalho que faço por aqui, gostaria de pedir, claro, que se for de seu gosto, que se inscrevam lá também. Seria um privilégio para mim ter vocês por lá, e ficarei imensamente grato. E se puder, não esqueça de deixar um comentário em um dos últimos 2 vídeos de lá, para saber que me acompanha nos 2 canais. Vou deixar o link do canal aqui abaixo do vídeo, no comentário fixado. Mais uma vez agradeço e conto com vocês também nesse projeto. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tenho 24 anos e moro em uma velha casa com meu pai em Jaboticabal, interior de São Paulo. Quando alugamos este lugar há cerca de 1 ano e meio, nada parecia fora do normal. Mas infelizmente, depois desse breve momento de paz, coisas estranhas começaram a acontecer que viraram nossas vidas de ponta cabeça. Objetos começaram a desaparecer dentro de casa. Eletrônicos ligavam e desligavam o tempo todo. Meu cachorro, antes tranquilo, agora estava sempre agitado e agindo de maneira estranha. São tantas coisas que aconteceram que seria impossível listar todas elas aqui. O primeiro incidente que realmente me chamou a atenção aconteceu em um dia em que eu estava em casa sozinha, simplesmente lavando a louça. Não havia mais ninguém em casa, pelo menos era o que eu pensava. Você sabe aquela sensação que se tem, que você sente, como se tivesse alguém ali parado, logo atrás de você? Pois bem, eu simplesmente não conseguia me livrar dessa sensação perturbadora. E aquilo foi me consumindo a um ponto que em determinado momento fui forçado a virar minha cabeça, apenas para não ver ninguém lá. Nas 2 ou 3 vezes que isso aconteceu, eu tentei silenciosamente rir disso, mas meu sorriso era praticamente de nervoso. Nunca tinha sentido algo assim antes, e se tornava cada vez mais impossível de ignorar. E aos poucos aquilo foi me consumindo, até eu ficar realmente apavorado. Sentia toda a minha visão fixa na extremidade direita dos meus olhos. Realmente estava esperando que alguém estivesse bem ali atrás de mim, a cada virada de cabeça em que eu dava. Senti que estava enlouquecendo e não conseguia continuar o que estava fazendo. Desliguei a água, sequei as mãos e abandonei a pia cheia de pratos sujos. Segui em direção ao meu quarto e fechei a porta logo atrás de mim, incapaz de me livrar daquela sensação. É claro que na época culpei minha própria imaginação, mas em pouco tempo outras coisas começaram a ocorrer na casa que me fizeram questionar o que realmente estava acontecendo. Um dia, acidentalmente, esqueci meu celular em casa por algumas horas, enquanto estava fora. Isso nunca aconteceu antes. Afinal, hoje em dia, somos totalmente dependentes deles para tudo. E eu me sentia como se estivesse apenas de sapatos em público. Mas acabou acontecendo, e eu havia esquecido em cima da cama. Mais tarde, naquela noite, enquanto estava deitada, decidi rodar nas redes sociais, e também limpar algumas fotos e vídeos inúteis para desocupar espaço. Foi quando percebi algo estranho. Havia uma nova gravação de voz que fora feito com o aplicativo do celular, algo que eu nunca sequer tinha usado antes. Fiquei um pouco confusa no começo, pois a gravação tinha sido feita naquele mesmo dia em que eu esqueci o aparelho em casa. Com certeza não era minha, e muito menos do meu pai, que também trabalhava o dia todo e chegava tarde da noite. A gravação tinha aproximadamente 34 minutos de áudio. E assim que apertei para reproduzir, pude ouvir um ruído de fundo que vinha de dentro da minha casa. Mas ninguém estava lá naquela hora, exceto meu celular. Eu realmente não conseguia entender os sons da gravação, diferentes das maritacas gritando em cima dos postes, 1 ou 2 vezes. Mas depois de alguns minutos ouvindo, algo me chamou a atenção.
o barulho da torneira da cozinha. Era possível ouvir o jato da água se abrindo e fechando por inúmeras vezes, e ao fundo também pude distinguir o rosnado baixo do meu cachorro toda vez que isso acontecia. Não podia encontrar uma resposta para tudo aquilo acontecendo na mesma hora, mas achei que pudesse ter sido alguma falha do aparelho e decidi por esquecer tudo aquilo. Alguns meses depois, tinha acabado de voltar de uma viagem de trabalho e havia combinado de almoçar com meu pai, próximo do serviço dele. Mas antes, passei em casa para deixar minhas coisas e trocar de roupa. Assim que entrei em casa, nada parecia estar fora do lugar. Tudo estava tranquilo. Deixei minha mala na sala e brinquei um pouco com meu cachorro. Em seguida, fui ao banheiro para lavar as mãos e o rosto. Foi que percebi que um pequeno retrato que temos na coluna que dá acesso ao banheiro estava no chão, como se tivesse se desprendido da parede e caído em pé. Mas o que me chamou a atenção foi que nossa foto estava virada para o lado da parede. Aquilo sim não fazia sentido algum. De qualquer maneira, já estava atrasada para encontrar com meu pai e saí apressado em seguida. Almoçamos e colocamos a conversa em dia, e avisei a ele que iria passar a tarde na casa de uma amiga, já que não a tinha visto toda aquela semana, mas que logo no início da noite já estaria em casa. Mas quando foi por volta das 7 horas, recebi uma ligação de meu pai, digamos que no mínimo muito esquisita. Ele disse que tinha acabado de chegar em casa e ligou para me perguntar por que eu tinha retirado todos os quadros da parede da sala e colocado no chão. Claro que fiquei surpresa com o que ele disse, e logo me lembrei do que tinha acontecido mais cedo naquele dia com um pequeno quadro no corredor. Sendo assim, pedi para que não mexesse em nada, que estava indo para casa. Definitivamente precisava ver aquilo com meus próprios olhos. Assim que cheguei em casa, me deparei com a parede da sala toda vazia. Todos os 5 quadros estavam ao chão, bem abaixo do local onde estavam pendurados. E mais uma vez, suas imagens viradas para a parede. 2 deles eram grandes e de vidro. Sem dúvida, se tivessem caído, teriam se partido em cacos. Mas estavam inteiros, como se tivessem sido colocados delicadamente ali, por algo ou alguém, que sem dúvidas, não sabíamos quem. Meu pai não é do tipo que sequer pensaria em uma brincadeira como essa. Na verdade, ele estava irritado por tê-las que colocar em seus lugares novamente. Depois de ajudá-lo, fui direto para o meu quarto. Tinha sido um dia bem cansativo e tudo que eu mais queria era deitar em minha cama. Mas tomei um baita susto ao empurrar a porta do meu quarto para entrar. Um barulho alto e de algo se quebrando me fez logo recuar. Com o grito, meu pai correu para o meu quarto. E assim que acendeu a luz para ver o que tinha causado aquele estrondo, nos deparamos com meu espelho em pedaços espalhados pelo chão. Desde que nos mudamos, ele sempre esteve ali, bem preso, atrás da minha porta. E provavelmente ele estava como todos os outros da casa, atrás da minha porta, no chão. E quando a empurrei, ele foi lançado para trás com tudo. O que mais me assusta mesmo agora é o fato de que a porta do meu quarto teria que estar fechada para que esse espelho saísse e fosse colocado contra ela para se apoiar. Nesse momento, o primeiro pensamento do meu pai foi que tivessem invadido a casa. Eu estava pálida e muito assustada para contrariar, mas no fundo sabia que tudo aquilo não era humano. Algo de muito ruim estava acontecendo em nossa casa. E estava se divertindo, mexendo com nossos medos e emoções. Conferimos todas as portas e janelas, e todas estavam intocadas. Seja lá quem tivesse feito tudo aquilo, já estava dentro da casa e não entrado nela. Nem preciso dizer que não dormi quase nada naquela noite. Nos meses que se seguiram, foi difícil não pensar nesses acontecimentos, e sentimentos inexplicáveis começaram a me consumir ao longo dos dias. Cada vez que algo novo acontecia, parecia ficar pior e cada vez mais assustador. Mas uma noite que estou prestes a descrever foi de longe a pior para mim, e me fez dormir até hoje de luzes acesas. Era cerca de 3 da manhã, e eu estava dormindo profundamente antes de ser acordada por uma batida em minha janela.
Desperta e assustada, me sentei na cama e inclinei o corpo para dar uma olhada na janela através das cortinas. Mas não havia nada lá. Mas assim que me deitei sobre a cama, novamente as batidas começaram. Abri meus olhos mais uma vez e sentei, e assim que eu fiz e para meu espanto, me deparei com uma garota sentada bem do pé da minha cama. Eu estava totalmente alerta, acordada e capaz de me mover, mas o medo era tanto que não conseguia fazer nenhuma dessas coisas. A garota não devia ter mais de 11 ou 12 anos. Ela tinha cabelos ruivos que chegavam logo abaixo da altura dos ombros. Estava vestindo uma camisola que parecia desatualizada, talvez de anos atrás, de cor marfim, com mangas compridas e uma gola lisa ao redor do pescoço. Eu podia ver todos os detalhes de seu rosto, mas ele estava escuro demais para distinguir qualquer característica além de sua cabeça, que estava voltada diretamente para mim. Eu não vi nada além de escuridão, onde seus olhos, nariz e boca deveriam estar. Ela ficou parada, apenas me observando, e como se não pudesse piorar e ficar tudo mais apavorante ainda, senti outra presença que logo foi atraída pelos meus olhos à minha esquerda, na direção do canto escuro do meu quarto. Eu estava com tanto medo naquele ponto que nem ousei em virar minha cabeça naquela direção para ver. Honestamente, eu estava com tanto medo de possivelmente ver algo que não parecesse tão inocente como aquela menina. Me lembro de olhar rapidamente para a porta e tentar ver pelo reflexo do espelho que se escondia naquele canto, mas assim que o fiz, me lembrei que ele tinha se quebrado. Até hoje penso que talvez tenha sido melhor assim, pois não vi o que de fato realmente era. Tudo era o mais terrível silêncio, nenhum ruído era ouvido. Mesmo assim, ainda posso dizer que os dois pareciam estar se comunicando entre si. Não havia nada físico, nenhum movimento era feito que me dissesse que uma comunicação estava acontecendo. Mas eu simplesmente sabia, sentia isso. Aquela garota não estava sozinha, e estava se comunicando de alguma maneira desconhecida com outra entidade que estava intimamente presente. De todas as minhas experiências, isso é algo muito difícil para mim explicar aos outros. Acredito que alguém precisa experimentar por si mesmo para realmente entender. Naquele momento estava enlouquecendo. Qual eram suas intenções? Quem eram eles? Um turbilhão de pensamentos invadia minha cabeça, no mesmo tempo em que lutava para respirar baixo, enquanto sentia uma lágrima rolar pela minha bochecha. Eu não conseguia nem piscar de tanto medo. A jovem sentada à beira da minha cama ainda não tinha feito nenhum movimento, nenhum sinal de respiração. Ela continuava apenas ali, olhando fixamente para mim. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente fez um movimento repentino, que fez meu coração pular pela garganta. Embora eu não tenha certeza se ela estava prestes a se levantar ou chegar mais perto de mim, eu automaticamente me senti ameaçada de alguma forma, e naturalmente presumi que ela estava chegando muito perto. Imediatamente cobri meus ouvidos, fechei meus olhos e com muita força gritei sem parar. Não sei quanto tempo demorou para que eu parasse de gritar. Mas lembro de recuperar meus sentidos quando ouvi o som do meu coração e o barulho dos grilos no quintal. A garota e a outra entidade tinham ido embora. Corri em direção ao interruptor e acendi a lâmpada, e soluçava enquanto tentava me acalmar. 2 semanas depois de tudo aquilo, eu e meu pai estávamos nos mudando daquele lugar, para nunca mais voltar. Isso aconteceu na época em que trabalhei em um grande e um dos mais antigos hospitais do Rio de Janeiro. Qual o nome, deixarei por sua conta descobrir. Trabalhava na parte da limpeza e fazia o turno da noite por lá. Existem diversos setores espalhados por andares e alguns prédios. Inclusive conta-se que há muito tempo atrás existe um setor no hospital que é totalmente isolado, pois foi usado em uma grande epidemia muitos anos atrás, e muitas pessoas morreram por lá. Pelo fato de ser muito antigo, a maior parte de suas histórias são narradas por funcionários e até mesmo por pacientes desse hospital. Pois bem,
Em um desses prédios funciona no subsolo, exatamente abaixo das alas de tratamento intensivo, o necrotério. Ao lado do necrotério há o chamado DML, o Departamento de Material de Limpeza, que é uma pequena sala onde nós, funcionários da limpeza, vamos a todo instante. O acesso a esse subsolo vindo do andar de cima é feito por uma rampa em forma de U. Quando você faz a curva do corredor mal iluminado, dá de cara exatamente com a porta sempre aberta do necrotério, ao fundo do salão. Descrito o local e para entender onde e como aconteceu, sigo com meu relato. Pois bem, eu estava exatamente nessa rampa de acesso e havia limpado toda ela de cima a baixo. Assim que terminei, segui em direção à sala de limpeza para trocar a água do balde e pegar mais pano limpo e coisas do tipo. Peguei o que tinha que pegar na sala e estava me dirigindo para os andares superiores, mas ao me aproximar da rampa novamente, me deparei com uma mancha vermelha escura no chão. Claro que estranhei aquilo, já que eu mesma tinha acabado de limpar. Olhei para todos os lados, intrigada e indignada ao mesmo tempo, achando que poderia ser apenas uma brincadeira de mau gosto. Olhei para o teto para ver se tinha um possível vazamento, mas não havia nada. Aquilo, sem dúvida, não tinha qualquer explicação. Não tive outra opção, a não ser limpar e retirar aquela mancha dali. Esfreguei com a vassoura e a mancha não saiu. Passei pano molhado, e nada. Decidi então pegar a escova e esfregar com as mãos. E assim consegui limpar aquele líquido escuro e viscoso. Mas logo que me levantei, percebi outra mancha igual, bem atrás de mim. O silêncio do local a essa altura era perturbador. O único som era dos movimentos da minha força que esfregava aquela escova contra o chão enquanto tirava aquela misteriosa mancha vermelha. Assim que terminei, precisava novamente pegar mais material de limpeza e segui em direção então à minha sala. Mas assim que abri a porta, senti como se alguém passasse rapidamente atrás de mim, tão perto do meu corpo que foi possível sentir um certo sopro. Nesse instante, me faltou ar e todos os pelos da minha nuca se arrepiaram. De todos os anos em que trabalhei naquele local, nunca tinha passado por nada parecido. Como se não bastasse tudo isso, um cheiro de carne podre começou a se instalar naquele corredor, chegando a tal ponto que quase passei mal com o forte cheiro. Me apressei para pegar minhas coisas e sair dali o quanto antes. Mas assim que fechei a porta e voltei para o corredor, não pude acreditar no que estava vendo. Dei de cara com uma mulher me olhando, parada, bem no meio daquele enorme corredor. Se parecia com uma mulher, mas ao mesmo tempo era horrível. Ela tinha uma estatura média, mas seu corpo era visivelmente esquelético. Não conseguia definir bem seu rosto. De certa maneira, era como se não tivesse forma alguma. Seus cabelos estavam completamente desgrenhados. Uma espécie de mortalha semi-transparente era a única coisa que cobria seu corpo. Eu estava horrorizada com aquela visão e não conseguia pensar em nada. Muito menos o que faria para sair daquela situação. Senti uma fraqueza me consumindo, e quando vi aquela coisa seguir em minha direção, lembro de conseguir dar um grito alto que ecoou pelo longo corredor, e na sequência não lembro de mais nada. Apenas da escuridão, quando meus olhos por fim se fecharam. Quando voltei, estava a alguns andares acima, em um quarto, deitada na maca daquele grande e antigo hospital. A enfermeira, minha amiga, disse que me encontraram desmaiada no corredor do subsolo e, em seguida, me trouxeram com urgência para cima. Decidi não falar nada sobre o ocorrido, com medo de acharem que eu estava ficando louco ou algo do tipo. Mas eu sei o que vi, e para ser sincera, aquilo tudo foi real demais para mim. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu estava em casa cuidando do meu irmão mais novo. Meus pais tinham acabado de ir ao supermercado comprar a comida para o jantar. Era por volta das 7 horas, então não ficariam fora por muito tempo. Meu irmão é autista, então era importante que eu ficasse constantemente com ele.
No início, tudo parecia normal e tranquilo. Estávamos sentados na sala assistindo a desenhos. De repente, a luz acabou. A casa ficou escura e silenciosa. Eu sabia que meus pais não demorariam muito tempo. Então pensei que era melhor apenas ficarmos sentados e esperar por eles. Eu estava confortável com a escuridão. Entretanto, depois de algum tempo, meu irmão logo ficou inquieto. E, em seguida, me disse que havia um monstro dentro de casa. Presumi que ele tinha ouvido um barulho e pensou logo o pior. Afinal, morávamos em uma casa antiga, e casas antigas fazem barulho o tempo todo. Está tudo bem, disse a ele. Você está seguro comigo. Perguntei sobre o monstro. Onde ele está? O que está fazendo? E meu coração deu um pulo quando meu irmão sussurrou que o monstro estava esperando na escuridão lá em cima, no quarto de nossos pais. Neste ponto, meu irmão começou a chorar. Então pensei, chega de brincadeiras. Na tentativa de acalmar suas lágrimas, peguei sua mão e o levei para cima. Queria mostrar a ele que não havia monstro. Era apenas a escuridão que o estava assustando. Liguei a lanterna do meu celular e a apontei para o interior do quarto. Sua luz branca e brilhante perfurou a escuridão. Não havia nada lá. Eu assegurei ao meu irmão que estava tudo bem e pude ver que ele acreditou em mim. Viramos as costas para o quarto e começamos a descer as escadas. E nesse momento ouvimos um estrondo vindo do quarto dos meus pais. Senti a mão do meu irmãozinho enquanto apertava a minha. Que estranho, pensei. Poderia haver um intruso dentro de casa? Disse a ele para esperar nas escadas, garantindo que logo eu voltaria. Dei meia volta e segui novamente para o quarto, mas não entrei. Em vez disso, apontando o meu celular para a porta, tentando tirar fotos, na esperança de que o flash fizesse com que quem estava lá dentro dissesse algo ou se movesse. Mas não houve nada, além do silêncio. Desci as escadas com meu irmão, que agora estava estranhamente quieto. Um pouco assustado, pensei que talvez devesse dar uma olhada nas fotos que eu tinha acabado de tirar. A maioria delas parecia normal. A maioria. Quando olhei para a última foto, senti meu coração afundar no peito. A foto estava escura, metade dela coberta pela porta do quarto. Mas logo acima da maçaneta havia um rosto. Era extremamente magro e cinza, com olhos negros, grandes e profundos. Eu não conseguia ver sua boca, e estou feliz por não ter visto. Ainda na escuridão, abracei meu irmão e esperei até que nossos pais chegassem em casa. Quando eles chegaram, mostrei a foto a eles, mas me disseram que provavelmente era apenas um defeito na imagem ou um problema no celular. Mas eu pensava diferente. Desde então, fotografias tiradas naquela casa sempre produziam anomalias. Sempre há alguém nelas que não deveria estar lá. Um rosto, um corpo ou apenas sombras. A casa me dá arrepios, sempre sinto que estou exposto, como se estivesse sendo observado. Era verão de 2011 e eu tinha 21 anos. Fazia 2 meses que eu e minha mãe nos mudamos para esta casa. E durante esse período nada fora do comum havia acontecido lá. Apenas a vida cotidiana, como era de se esperar. Porém, ao longo dos meses que se seguiram, coisas começaram a acontecer que eu simplesmente não conseguia explicar. Começou de forma tranquila e simples. Estávamos sentadas lá embaixo e de repente ouvíamos passos lá em cima. Quadros ficavam tortos na parede, apesar de os arrumarmos constantemente. Com o tempo, a atividade ficou mais intensa. Sentíamos leves brisas na parte de trás do pescoço, como se fossem respirações, ou puxões em nossas roupas. Uma vez, até parecia que alguém colocou a mão nas costas de minha mãe e a empurrou levemente. Era como se alguém estivesse parado bem atrás dela, quando não tinha ninguém. Embora eu tivesse lá na maioria das vezes para testemunhar muitos desses acontecimentos, as coisas aconteciam principalmente com minha mãe. Certa noite, já quase de madrugada, eu estava dormindo no sofá no andar de baixo. Dormia profundamente,
quando ouvi um grito alto, seguido por estrondos vindos da escada. Assustada, levantei com tudo e corri para ver minha mãe caída no final da escada e gritando com muita dor. A ajudei como pude e a levei o mais rápido para o hospital. No caminho me contou que ficou com sede e enquanto descia a escada para beber água, sentiu que algo a empurrou pelas costas com muita força. Tudo que sei é que ela teve muita sorte de sair daquela queda apenas com alguns hematomas. Foi depois disso que começamos a levar esses acontecimentos mais a sério. Estava muito preocupada com a segurança da minha mãe. Sendo assim, na noite seguinte decidimos fazer uma sessão de EVP. Começou com as coisas habituais. Qual o seu nome? E sem resposta. Quando você morreu? Sem resposta. Você sabe que está morto? E nada. Ligeiramente desanimador. Decidi que para a segunda metade da sessão seria mais criativa. Sugeri que se o espírito precisasse de energia para se comunicar, deveria canalizar um pouco da minha. E assim que fiz a próxima pergunta, me senti um pouco estranho. Logo que finalizei, reproduzi o que tínhamos gravado. E para nossa surpresa, havia uma voz na gravação, logo depois que eu disse que poderia canalizar minha energia. Claro como o dia, dizendo: gostaria. Nunca tinha ouvido aquela voz antes na minha vida, nem nada parecido. No dia seguinte, mostrei a gravação para a proprietária da casa, e ficou evidente que ficou chocada quando ouviu. Disse sem dúvida que era a voz de sua falecida mãe. E assim descobrimos que essa senhora tinha falecido na casa meses antes de nos mudarmos. E isso não foi o fim da minha história. Depois disso, a atividade na casa só aumentou. Apesar de fazer mais sessões de EVP, nunca gravamos a voz novamente. Entretanto, algo muito estranho aconteceu. Era por volta do meio-dia e o sol estava brilhando. Minha mãe e eu estávamos na sala, quando de repente uma esfera de luz brilhante do tamanho de uma bola de basquete apareceu na sala e se moveu de um lado para o outro, voando em todas as direções. E em seguida foi sentido a um grande e antigo relógio, estilo de avó, e desapareceu através dele. No mesmo instante, os ponteiros do relógio pararam, e o mais estranho é que não estavam no horário atual. Será que aquele era o horário de sua morte? Naquele momento decidimos que era hora de sair da casa. Um mês depois, foi exatamente o que fizemos, e nunca mais tocamos no assunto desde então. Sou DJ e toco em festas já faz muitos anos. Nunca acreditei no sobrenatural. E também nunca fui chegado a ver filmes de terror. Prefiro filmes de ação e coisas do tipo. Nunca tinha parado para pensar sobre o assunto até que um dia me deparei com algo inexplicável. Algo não natural, sem dúvidas assustador e muito sobrenatural. Tinha fechado uma festa, o tema era anos 70. Os produtores fecharam o local a caráter. Uma enorme e antiga casa, um pouco afastada da região central da cidade. Cheguei algumas horas antes, já que tinha que montar todo o meu equipamento. Por se tratar de um local grande, exigia muitas caixas de som e iluminação a perder a conta. Tinha um amigo que me ajudava quando as festas eram maiores como essa, então facilitava um pouco as coisas. Algumas horas depois de terminarmos de montar o som e toda a decoração, muitas pessoas começaram a aparecer. Foi uma festa muito boa e tudo deu certo durante toda a noite. Todos que estavam ali pareceram se divertir bastante. Como era uma festa para pessoas mais velhas, começou por volta das 8. Então, quando era mais ou menos 1h30, restava apenas alguns gatos pingados. Separei apenas meu equipamento de mesa e conversei com o dono da festa que voltaria às 7 para desmontar o restante das coisas. Ele me agradeceu e disse que deixaria o portão aberto para que eu pudesse ter acesso à casa. Na manhã seguinte, voltei à casa para pegar o restante das minhas coisas. Nessa época, tinha outro trabalho fixo, o qual entrava às 9 horas.
Então, às 7 em ponto, já estava em frente à casa. A casa estava completamente vazia, tudo era o mais absoluto silêncio. Mas no momento em que passei pelaquela porta, fui dominado por uma sensação de puro desconforto. Nunca tinha sentido uma vibração genuinamente assustadora como essa antes. Algo estava errado com a atmosfera daquele lugar. Bem diferente a do dia anterior. Algo estava estranho e visivelmente assustador. Tentei ignorar a sensação a princípio, assumindo que provavelmente era apenas ansiedade, já que tinha medo de me atrasar para o trabalho. Comecei a andar pela casa, apenas para dar uma boa olhada em toda a bagunça que foi deixada para trás. Garrafas e latas de cervejas vazias, balões e copos plásticos espalhados por todos os cantos do chão. A maioria das luzes da festa ainda estavam acesas, mesmo que eu tivesse pedido para desligá-las quando saíssem. Quanto mais olhava ao redor, mais notava quantas coisas estavam simplesmente fora de lugar. Mas o que realmente me chamou a atenção foi quando estava na grande sala recolhendo minha fiação, passei de relance pela cozinha. E vi algo muito bizarro que me fez voltar para conferir. Assim que passei pelo arco da porta, vi que tinham 5 facas, o que não seria estranho se não tivessem presas à porta de um antigo armário. Como se alguém tivesse enfiado ali de propósito. Definitivamente, aquilo me assustou um pouco. Resolvi deixar para lá e manter meu foco no que tinha que fazer. Então voltei para a enorme sala para continuar recolhendo meu equipamento. Lembro de estar em cima de uma grande escada enquanto retirava a máquina de fumaça e algumas lâmpadas do teto, quando ouvi pancadas altas vindo do andar de cima. A princípio, pensei que alguém poderia ter passado do ponto e acabou dormindo por lá. Então simplesmente não liguei. Mas quando ouvi passos pesados correndo de um lado para o outro, senti que tinha que conferir. Pensei que talvez alguém pudesse estar precisando de ajuda. Fui até o início da escada e gritei algo como "Bom dia, tem alguém aí?" Por 2 vezes seguidas, mas ninguém respondeu. Quando decidi subir alguns lances da escada, apenas para ter certeza, logo fui interrompido por um barulho agudo de algo que balançava de um lado para o outro e que vinha aparentemente atrás de mim. Conforme segui o som, me deparei com o enorme lustre da sala, balançando de um lado para o outro. Não tinha como aquilo estar acontecendo, não fazia sentido algum. Ele ficava a uns 5 metros do chão e alguém teria que ter batido nele para causar todo aquele balanço. Passei a mão em meus cabos que tinham rolado ao chão e saí em passos apressados para o jardim da casa. Assim que saí, me senti mais calmo, embora ainda estivesse bem assustado. Mas também estava intrigado, pois nunca havia encontrado algo paranormal antes. Decidi que precisava de reforços e liguei para meu amigo, e apenas disse que não estava dando conta de retirar todo o equipamento sozinho. E como nunca me deixou na mão, em 15 minutos ele chegou à casa. Não disse nada do que tinha acontecido. A essa altura, só queria pegar minhas coisas e me mandar o mais rápido de lá. E assim o fizemos. Comecei a recolher e levar para o carro todos os equipamentos que estavam na parte de fora da casa. E pedi para que ele fosse pegando os que tivesse no seu interior. Definitivamente, depois que ele chegou, eu tinha ficado um pouco mais à vontade. Assim que terminei toda a área de fora, decidi ajudá-lo na parte de dentro. E para minha surpresa, já estava bastante adiantado assim que entrei. Ele parecia estar tranquilo, sendo assim pensei que tudo pudesse ser coisa da minha cabeça, por estar sozinho naquela enorme casa. Mas acho que pensei alto demais, e em seguida ouvimos uma voz ecoar vinda do 2º andar. Percebi que ele também ouviu, pois sua fisionomia mudou na mesma hora. E tudo o que conseguiu dizer foi: "Que diabos está acontecendo aqui?" Não tive muito tempo para explicar, apenas disse que era melhor irmos embora. Pegamos tudo o que estava no chão e partimos dali o mais rápido possível. Assim que estava colocando as coisas no meu carro, algo me chamou a atenção. Em uma grande janela no 2º andar da casa. Meu olhar foi atraído por um leve movimento na cortina. E quando fixei meu olhar lá, pude ver um semblante de uma mulher.
nada mais, apenas uma forma clara, mas de características indefinidas. Me despedi de meu amigo, disse que estava atrasado para o serviço e que falaria com ele mais tarde. Entrei no carro e saí acelerando daquela casa. Até onde eu soube, aquela casa estava por anos parada e fechada. Os donos a mantêm do jeito que ela está há muito tempo, e só alugaram para esse evento, pois são próximos dos produtores da festa. Sendo assim, acredito que o que quer que habite ali não ficou nada feliz com todas aquelas pessoas, todo aquele barulho e muito menos com a sujeira que fizeram no local. Quanto a mim, graças a Deus nunca mais experimentei nada parecido. Mas tive uma lição para a vida, de que nunca devemos duvidar de nada e nem de ninguém. Existem muitas coisas nesse mundo que vão muito além de nosso entendimento. Minha namorada e eu passamos por uma fase financeira meio complicada em nossas vidas. Sendo assim, tivemos que baixar nossos custos. E como sempre, o que mais complicava era o tão temido aluguel. Tivemos que abrir mão de comodidade para algo que se encaixasse em nosso atual orçamento. Havia um velho apartamento alugando que de início não nos chamou a atenção devido à sua construção antiga, mas sim ao seu valor, e principalmente a distância até nosso trabalho. Não vimos outra opção a não ser ficarmos com ele. Na verdade, nem sei se posso chamar ele de prédio, pois tinha apenas 2 andares. Subíamos uma pequena escada e já nos deparávamos com a porta de nosso apartamento. Acima era uma antiga e esquecida academia de dança. O apartamento em si era grande, mas há muito tempo esquecido e meio abandonado. Posso dizer que nunca nos sentimos muito confortáveis com o local. Como disse, além de ser um pouco velho, logo na primeira semana, algo no andar de cima já começou a chamar nossa atenção. Inicialmente eram apenas pequenos barulhos, onde sem dúvidas não havia ninguém. Como nós dois trabalhávamos o dia inteiro, o problema maior era quando chegávamos em casa no final da tarde. O dia que realmente senti uma vibração ruim e soube que tinha algo de errado com o lugar foi em um final de tarde qualquer em que eu tinha acabado de chegar. Estava subindo os lances de escada quando uma voz ecoou pelo prédio fechado. Me chamo Douglas e lembro exatamente de ouvir meu nome sendo chamado através das escadas. O susto foi tão grande que algumas sacolas de compra se afrouxaram em minhas mãos. E meu coração começou a bater rapidamente. Assim que cheguei em frente à minha porta, não consegui acertar a chave na fechadura. Estava tremendo um pouco e percebi que o ar estava gelado mais do que o normal, já que lá fora estava um dia abafado de sol. Daí em diante, as coisas começaram a andar ladeira abaixo. Um dia estávamos sentados na sala assistindo a um filme. Minha namorada estava doente, alguma virose ou algo do tipo. No centro da sala havia uma pequena mesa de vidro e acima dela tinha 3 frascos de remédios. Tanto eu quanto minha namorada estávamos a uma boa distância deles. Nenhuma janela estava aberta e nenhum ventilador estava ligado. Mesmo assim, um a um, eles começaram a cair da mesa. Ficamos paralisados, assistindo aqueles frascos sendo empurrados para fora da mesa. Alguns meses depois, minha namorada passou a noite fora devido ao trabalho e eu fiquei sozinho no apartamento. Durante a noite, estava no telefone com ela, conversando ao mesmo tempo em que assistia a televisão na sala. Enquanto falávamos, houve um barulho alto e parecia que alguém estava andando na cozinha. Pedi a ela para esperar um momento e fui conferir o que poderia ter sido. Quando cheguei à cozinha, não havia ninguém lá. Mas todas as cadeiras da mesa estavam empilhadas, uma em cima da outra e em cima da mesa. Eu estava completamente sozinho e nem preciso dizer que a essa altura fiquei apavorado. Nunca imaginei que uma coisa dessa seria possível. Expliquei a minha namorada o que havia acontecido e disse a ela que iria dormir na casa de um amigo. E no dia seguinte, quando ela voltasse, iríamos juntos para o apartamento. Saí de lá o mais rápido que pude, mas antes de seguir para a casa do meu amigo, passei em uma pequena mercearia que ficava na esquina.
que era tão antiga quanto todos os outros prédios da área, inclusive o nosso. Decidi pegar algumas coisas para não chegar de mãos vazias. Assim que peguei tudo o que precisava, me apresentei ao senhor do caixa, que aparentemente também parecia ser o dono. E aproveitando já estar ali, falei que morava no prédio antigo no meio da quadra, onde costumava ser uma escola de dança. E perguntei se ele sabia de alguma coisa que pudesse me falar sobre aquele antigo prédio. De início, nada do que ele me falou fez algum sentido. Até mencionar que o antigo proprietário havia tirado sua vida quando a escola faliu e sua esposa acabou levando o restante de suas coisas com o divórcio. Ele não tinha tirado sua vida naquele prédio, mas claro que isso fez um sinal de alerta tocar em mim. No dia seguinte, aguardava minha namorada chegar do lado de fora para que pudéssemos entrar juntos. E assim que fizemos, tudo parecia normal. Inclusive as cadeiras tinham voltado para o seu lugar de origem. Era como se eu tivesse mentido sobre tudo o que aconteceu. Falei a ela tudo o que o comerciante me contou na noite anterior, e decidimos que o mais sensato seria deixar o apartamento o mais rápido possível. Parecia que algo estava lá conosco, algo que não podíamos ver, mas que definitivamente estava tentando nos assustar e perturbar a nossa paz. Conseguimos mudar em 10 dias e desde então nunca mais experimentamos atividades paranormais. E seguimos normalmente com nossas vidas desde então. Eu moro em uma pequena vila em uma área rural. Sempre tive interesse pelo paranormal, mas nunca havia realmente pensado na ideia de me envolver no meio de um acontecimento desse tipo. Sou vizinha de minha tia e no terreno acima moram meus avós. Sendo assim, sempre estávamos juntos e somos bastante próximos. Na época, trabalhava como enfermeira na região central da cidade. Às vezes fazia o horário das 4 às 10, ou então das 6 à meia-noite. Certa noite, por volta das 9 horas, meus avós foram surpreendidos por uma batida em sua porta. Como não recebiam visitas a essa hora, meu avô pensou que poderia ser algo sério ou coisa assim. Assim que abriu a porta ligeiramente, viu que havia algo parado no degrau da escada que dava acesso à sua varanda. Já debilitado com a visão e com a luz fraca do poste que iluminava parte de seu terreno, apenas perguntou quem era. Mas não obteve resposta. Assim que sua visão se ajustou à pouca luz da rua, mais tarde ele me contou que se parecia comigo, minha altura, forma e até meu cabelo loiro, mas de maneira diferente. Segundo ele descreveu, como se tivesse desbotada, e quanto mais ele olhava, percebia que tudo ao redor estava normal. Mas essa figura em si ficava o tempo todo turva. E ao perguntar novamente, para seu espanto, aquele ser respondeu: "Sou eu, me deixe entrar." O que mais impressionou meu avô foi o tom da voz. Sou uma pessoa muito expressiva na fala, então não parecia nada normal para ele quando essa coisa falou com um tom pleno e sem expressão nenhuma. Quando meu avô não respondeu, ela continuou lá parada, sem se mexer, apenas o encarando. Depois de um tempo, meu avô fechou a porta lentamente e com cuidado, pensando que estava vendo coisas ou que era algum tipo de brincadeira ou mal-entendido. Quando ele foi verificar o olho mágico, não havia mais ninguém lá. A coisa que se parecia comigo tinha desaparecido. Um pouco abalado, mas ainda não completamente alarmado, meu avô ligou para o meu celular para ver onde eu estava. Talvez eu tivesse voltado mais cedo e ele não tivesse notado. Mas neste momento, meu celular estava dentro da bolsa do armário do hospital e não ouvi quando ele tocou. Minha avó, também sem entender o que estava acontecendo, foi até a janela lateral da casa que ficava na cozinha. E tinha uma visão clara da minha casa e da minha tia, e percebeu que meu carro não estava em frente, como sempre ficava quando eu estava por lá. Então ela soube que não poderia ter sido eu. Após explicar para o meu avô, eles conferiram se as portas estavam trancadas, e muito assustados sentaram-se em sua cozinha com as luzes acesas pelas próximas horas, com medo de ir para a cama. E depois de uns 15 minutos que estavam lá,
Ouviram um leve toque na porta e o que parecia ser minha voz novamente dizer: "Sou eu, me deixe entrar." No dia seguinte, quando meus avós me contaram sua história, eu fiquei chocado. Eles não são do tipo que inventam histórias, e até aquele momento nunca acreditaram em fantasmas ou no sobrenatural. Devido a isso, acreditei completamente neles quando me contaram. Eles explicaram que não sabiam exatamente o que esperar, mas seu instinto dizia a eles que não podia ser algo bom. Nunca tive entendimento ao certo do que poderia ser aquilo, e por que se parecia tanto comigo. E o pior, o que teria feito com meus avós se tivesse conseguido entrar. Mas fico feliz que eles tenham recusado e conseguido assim evitar algo pior. Ou sei lá. Desde os meus 16 anos, tenho uma fascinação pelo paranormal. Leio livros e assisto vários vídeos, analisando as histórias e casos para ver se consigo descobrir se são reais. Acredito que isso se deve, em parte, pela minha própria experiência paranormal, que ocorreu quando eu tinha cerca de 18 anos de idade. Eu e meus amigos costumávamos nos reunir no final de semana, para discutir sobre o assunto e também para visitar alguns cemitérios. Durante uma dessas conversas, ficamos sabendo sobre um manicômio abandonado que ficava ao lado de um maior cemitério da região. Ficamos intrigados e curiosos ao mesmo tempo. Sendo assim, decidimos nos aventurar e conferir o cemitério por conta própria. Ao chegarmos no local, imediatamente percebemos um odor estranho. Era possível senti-lo por todo o cemitério. Se eu tivesse que dizer com que se parecia, diria que era enxofre. Meus amigos e eu pensamos que estávamos em um filme de terror. Nunca vi tanto abandono e falta de respeito com os falecidos. Encontramos lápides quebradas, mausoléus abandonados e sepulturas totalmente remexidas. O local inteiro estava um grande caos. Enquanto eu observava um dos mausoléus, não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. Um dos meus amigos também começou a sentir isso, e nesse exato momento começamos a ver sombras que pareciam espreitar por cima das lápides. À primeira vista, pareciam translúcidas, mas quando fixamos os olhos nelas, eram completamente negras, tão escuras que era como se estivéssemos olhando para um abismo de escuridão. E pareciam estar por toda parte daquele grande cemitério. Estava longe de ser uma ilusão de ótica, pois todos nós podíamos vê-las. Algumas das formas eram humanas, mas outras pareciam ter chifres e eram ainda mais escuras. Sombras que pareciam que se a tocássemos não sairíamos daquele lugar de jeito algum. Seus corpos pareciam inclinados e longos, como se tivessem sido humanos em algum momento, mas visivelmente estavam mudados. O cemitério agora estava cheio de entidades sombrias. Embora nenhuma das entidades estivesse sendo violenta conosco, tudo aquilo estava se tornando insuportável. Elas apenas observavam, aguardando para ver o que faríamos em seguida, para ver se tomaríamos alguma decisão errada. Decidimos sair dali o mais rápido possível. Enquanto saíamos lentamente, pude ver que algo estava em cima de nosso carro, mas quando iluminei com minha lanterna, na mesma hora desapareceu. Estava um pouco frio naquela noite e tinha uma certa neblina sobre o local, o que facilitou muito para ler o que estava escrito em nosso para-brisa. Eram apenas 3 letras, mas todos ficamos com a expressão de pavor instalados em nossos olhos ao lê-la. Dizia: "Vão." Nenhum de nós havia feito aquilo, e parecia ser mais uma mensagem de que era hora de deixar o cemitério. Assustados, saímos da área. Sem dúvida, tínhamos presenciado algo além do inimaginável naquele cemitério. Algum tempo depois, enquanto fazia minhas pesquisas na internet, vi que se tratava de um cemitério abandonado e já tinha sido vandalizado inúmeras vezes, a ponto da polícia ter que monitorar a área constantemente. E foi que tudo começou a fazer mais sentido para mim.
De alguma forma era como se aquelas entidades sombrias que tínhamos visto naquela noite estivessem vigiando o lugar, que por muitos anos já havia sido profanado, apenas esperando para ver se iríamos contribuir com a sua destruição. Era perceptível sentir a raiva e o ódio que exalavam, pelas inúmeras vezes que tinha sido abusado e desrespeitado o local de seu descanso final. Nunca mais voltamos naquele cemitério, e esse foi de longe o incidente paranormal mais bizarro que já vivenciei. Minha avó vive em uma fazenda com mais de 150 anos de idade. A casa está na minha família há gerações. Meu avô costumava cultivar as terras ao redor, situadas no topo da colina. O local é muito isolado, e tanto a casa quanto as terras têm o que eu descreveria como uma energia muito forte e meio caótica. Ao longo dos anos, muitas coisas estranhas aconteceram na casa. Uma figura com roupas de fazendeiro foi vista descendo as escadas e saindo pela porta. Minha avó costumava ouvir uma criança chorando, apesar de não haver crianças na casa e nenhum aparelho de TV ou rádio ligado. Há um quarto na casa chamado de quarto amarelo, devido às suas paredes amarelas amanteigadas, que parece ser o centro das experiências paranormais. Muitas pessoas passaram por coisas estranhas ao ficarem nesse quarto, como moedas caindo inexplicavelmente da mesa da cabeceira, uma de cada vez. E pessoas acordando por volta das 3 da manhã, sem motivo aparente. Minha avó até recebeu um padre de uma igreja próxima, o que diminuiu parte das atividades, mas não toda ela. Tornou-se uma tradição de família passar uma semana juntos na casa todo ano, para comemorar o aniversário de minha avó. É uma semana agitada, já que 23 pessoas vivem sob o mesmo teto, mas mesmo assim, ninguém quer dormir no quarto amarelo. Quando meu irmão e eu tínhamos 17 e 15 anos, coube a nós dormir naquele quarto. Na época, não estávamos cientes das histórias paranormais. As verdadeiras histórias de fantasmas nos foram mantidas em segredos para não nos assustar. Mesmo assim, eu nunca gostei do quarto, e lembro de como, quando era criança, não gostava nem de passar próximo a ele. Mas na visita anterior, fui obrigado a dormir lá. Mas no meio da noite, tive que acordar meus pais, já que apareceram muitas moscas e ficaram rodeando minha cabeça, apesar de não ter muitas moscas na casa em si. Portanto, só de pensar em dormir lá novamente, já ficava desconfortável. Todas as noites eu acordava por volta das 3 da manhã sem motivo aparente. Não tinha sonhado, simplesmente acordava de repente. Meu irmão, na maioria das vezes, também estava acordado, e enquanto tentava dormir, eu sentia formigamentos por todo o meu corpo. Me lembro de não querer me mexer, pois tinha muito medo de ver algo, e eu não queria ver nada. Essa sensação durava cerca de 1 hora e depois passava, e eu ficava me questionando se tudo era apenas coisa da minha cabeça. Depois de algumas noites com isso acontecendo, mencionei ao meu pai. Ele me disse que quando ficou naquele quarto, também acordava por volta das 3 horas e experimentava sensações estranhas. Me falou que se isso acontecesse novamente, poderia ir para o quarto deles. Também comentei com a minha tia durante o jantar naquela noite. Ela me contou sobre como minha prima, que tinha apenas 9 anos na época, havia falado com ela sobre coisas estranhas que também tinha passado por lá. Quando minha prima estava dormindo no quarto ao lado da minha tia, ela deixou cair uma bala e estava procurando no chão. Ela disse que havia procurado por alguns segundos antes de ver intacta em cima da cômoda que ficava ao lado de sua cama. Minha prima insistia que não havia como aquela bala ter aparecido ali. Em seguida, minha tia contou também de outra experiência que tiveram. Elas tinham acabado de adormecer e estavam juntas na mesma cama. Algum tempo depois, minha prima acordou dizendo para parar de sussurrar seu nome no ouvido dela. Naquela época, minha tia estava dormindo e não estava falando nada, muito menos seu nome.
E foi nesse momento que nossa conversa foi interrompida pela maçaneta da porta da frente. Minha mãe se levantou instintivamente para abrir a porta, já que alguns dos membros mais jovens da família têm dificuldade para abri-la e muitas vezes ficam presos do lado de fora. Mas quando ela abriu a porta, não havia ninguém lá. Todas as crianças estavam dormindo e o restante da família estava na cozinha. Todos nós que estávamos ali presentes vimos a maçaneta da porta girar. O ponto era que ocorrências como essas eram comuns naquela casa. Me lembro que naquela noite deitei com mais medo do que o normal. Não estava com muito frio, mas pelo fato de me sentir mais seguro, sempre dormia coberto. Já de madrugada, não sei dizer que horas ao certo, acordei, pois senti que estava sem meu edredom. Tateei com as mãos em cima da cama e também ao chão próximo dela. E para meu desespero, senti que toquei em algo, parecido com um pé, como se tivesse passado os dedos da minha mão sobre os dedos de um pé gelado. Corri para acender a luz, e assim que eu fiz, só eu e meu irmão estávamos no interior daquele quarto e suas 4 paredes amarelas. O mais estranho de tudo foi que meu edredom não estava próximo de minha cama, e sim na poltrona no canto do outro lado do quarto, arrumada, como se alguém a estivesse usando enquanto estava sentado lá, apenas nos observando. Não conseguia voltar para a cama e segui para o quarto dos meus pais. Arrumei um canto com eles e por lá fiquei naquela noite. No ano seguinte, eu me recusei a dormir no quarto amarelo e optei por um colchão no chão, no quarto da minha prima. Tive muitas outras experiências perturbadoras ao longo dos anos em que passamos por ali. Apesar de ter boas memórias da fazenda, ainda tenho pesadelos sobre aquela casa. Ainda tenho pesadelos sobre aquele quarto amarelo. Meu pai se separaram quando eu era muito jovem. Devido a isso, visitava meu pai durante os verões, enquanto crescia. Mas como ele trabalhava durante o dia, eu passava a maior parte do tempo na casa dos meus avós. Dormia no antigo quarto do meu pai no andar de cima. Mas preciso ser sincero, nunca gostei de passar esse tempo lá. Não por causa dos meus avós, mas tinham coisas naquela casa que me assustavam muito. Por ser um pouco antiga, não tinha banheiro no andar de cima, então toda vez que ficava apertado, tinha que ir ao andar de baixo. E se tinha uma coisa que me assustava naquela casa, eram suas escadas. Mesmo durante o dia, se eu precisasse descer, parecia que algo ou alguém estava bem atrás de mim o tempo todo. Muitas vezes eu subia as escadas correndo, sem nem sequer olhar para trás. Geralmente a sensação de estar sendo seguido parava no topo do primeiro lance, mas a sensação de estar sendo observado não parava até eu estar completamente lá em cima. E isso aconteceu por anos, mas nunca realmente vi nada. Uma noite, acabei vendo televisão até mais tarde e acabei pegando no sono no sofá. Já passavam das 10 horas e com certeza meus avós já estavam dormindo naquela hora. Mas quando olhei para cima, vi uma sombra como se saísse do alto da escada, passando para o teto da sala, bem próximo de onde eu estava. Ela se virou e era como se estivesse me olhando, e depois desapareceu rapidamente. Sem pestanejar, aproveitei a onda de adrenalina devido ao medo que estava sentindo naquele momento e subi os lances de escada com grandes saltos e em segundos estava em minha cama totalmente coberto. Contei ao meu pai sobre essas experiências, apenas para ouvir histórias mais aterrorizantes dele. Como passou a infância naquela casa, acabou também passando por algumas situações com o tempo. Um dia meu avô falou que não achava que eram espíritos ruins, e sim de alguns familiares que tinham morrido por ali. Mas eu sentia como se houvesse 2 espíritos ali. Parece que um é indiferente a mim, talvez até mesmo um pouco protetor, enquanto o outro é sombrio, cheio de ódio e raiva. Parece querer me machucar, e eu posso senti-lo, mas nunca o fez.
e espero que nunca o faça. Nas ruas do subúrbio, um mal invisível se espalha, como um rato sendo arrastado para um covil de serpentes. Uma família desavisada é assolada por uma força adormecida, envolta a uma densa névoa da escuridão. Esta é a história da casa de Belaware e das entidades aterrorizantes e malévolas que habitam em suas paredes. Belaware, Ohio. Uma cidade rica em história. Ficou famosa como a Cidade do Vidro, sendo um importante centro de produção desse material no final do século XIX. Hoje em dia, Belaware é reconhecida como uma típica cidade americana. Ao longo dos anos, ela serviu como cenário para várias produções de Hollywood, retratando a vida cotidiana que representa a essência da pequena cidade americana. Embora tenha deixado para trás suas raízes industriais, Belaware se tornou conhecida por algo além disso. Nos arredores da cidade encontra-se uma antiga casa vitoriana de 2 andares, que se tornou famosa nos últimos anos, tanto entre os moradores locais quanto em todo o país, com alguns afirmando que pode ser o lugar mais assombrado dos Estados Unidos, se não do mundo. Essa é uma afirmação audaciosa, para dizer o mínimo. No entanto, os inúmeros visitantes da casa relataram encontros estranhos, perturbadores e inexplicáveis dentro de suas paredes antigas. Mas como essa história começou? De onde surgiu a lenda da casa de Belaware? Para podermos seguir em frente com essa história, teremos que voltar ao passado e dar uma olhada no início de sua construção. Construída em 1887 por um magnata do carvão chamado Jacob Heatherton, a casa está localizada ao lado de antigas cavernas de sepultamento de nativos americanos. Também está situado no local onde ocorreu um massacre durante a Guerra Franco-Indígena. Por anos, a casa ficou em cima de uma mina de carvão ativa antes de ocorrer uma grande explosão na mina, matando vários homens que trabalhavam nas profundezas da terra diretamente sob a casa. Será que a soma dessas mortes trágicas abriu um portal dentro da casa de Belaware? Um portal que permitiu que algo passasse e que não deveria estar aqui? Logo após essa explosão, começaram as atividades estranhas. O filho de Jacob, Alex, mudou-se para casa com sua filha, mas logo começou a sofrer convulsões e alucinações. Depois de um tempo, ele acabou sendo internado em um manicômio onde passaria o resto de sua vida, afirmando que demônios estavam tentando matá-lo. Com o passar do tempo, Liv assumiu os negócios da família, contando com a ajuda de seu irmão mais novo, Edward. Porém, Liv faleceu tragicamente e inesperadamente em uma manhã na cozinha da casa. Sozinho e devastado pela tristeza, ele mergulhou no misticismo e no ocultismo em busca de respostas. Ele passou a realizar sessões espíritas regularmente na cozinha, onde sua irmã havia falecido, na tentativa de entrar em contato com ela do outro lado. Acredita-se que o contato tenha se estabelecido, mas com quem ou o que ainda é incerto. Em 2005, Kristen Lee e sua família estavam desesperados por uma nova casa. Após serem amaldiçoados pela segunda vez em menos de 2 anos. Uma enchente repentina destruiu sua casa e todos seus pertences. Kristen, seus 2 filhos, Nicholas e Lane, juntamente com seu pai, tiveram a sorte de poder ficar na casa de amigos durante esse momento difícil. Kristen continuou tentando reconstruir a vida da família e não queria mais ser um fardo para seus amigos. Então ela continuamente verificava os anúncios imobiliários, na esperança de encontrar uma casa onde ela e sua família pudessem finalmente se estabelecer. Dadas as circunstâncias, a família não tinha um grande orçamento. Eles teriam que reconstruir suas vidas do zero. Mas logo, sua determinação parece dar resultados. Enquanto está no trabalho,
Kristen frequentemente navega por sites imobiliários em busca de novas listagens, incluindo imóveis de leilão, e uma nova oferta logo chama sua atenção. Recentemente hipotecada, mas agora disponível para compra, ela põe os olhos na antiga casa vitoriana pela primeira vez. Seus 4 quartos e 2 banheiros, juntamente com muito espaço, seriam perfeitos para sua família. E o preço parece bom demais para ser verdade, e dentro do orçamento também. E embora o anúncio falte um pouco mais de detalhes, é como se suas preces finalmente tivessem sido atendidas. Porém, ela não poderia perder essa grande oportunidade. Kristen marca uma visita à casa o mais rápido possível, e em pouco tempo encontra-se nos degraus da casa de Belaware. Ela imediatamente se encanta com a bela carpintaria, a varanda envolvente voltada para o rio Ohio. Logo, se imagina ali, em suas noites tranquilas, observando a água correr de sua varanda. Ao entrar na casa, ela continua impressionada. Antigos mármores e madeiras de cerejeira adornam o interior da casa e parece quase perfeito, como algo saído dos seus sonhos. A família também tem uma cadela, chamada Bella, e o grande quintal cercado é perfeito para ela correr e os meninos brincarem. Surpreendida por sua aparência, Kristen faz uma oferta naquela mesma noite, e ela é aceita na manhã seguinte. Após 2 anos de caos e incerteza, a família Lee finalmente pode respirar novamente e começar a viver uma vida normal. Mas assim que tudo parece tranquilo e resolvido, a família começa a descobrir que a casa está longe de ser normal. Ao ouvirem barulhos estranhos durante a noite, a família desconsidera os sons como nada mais que ansiedade por se mudarem para uma casa antiga. Especialmente depois do período incerto que passaram em suas vidas. Não é algo fora do comum, mas logo esses sons se tornam demais para serem ignorados. Logo eles começam a ouvir passos, a qualquer hora do dia ou da noite. Kristen mais tarde descreveria as atividades dizendo: "Eu ouvia passos acima e às vezes abaixo de mim, mesmo quando não havia mais ninguém na casa além de mim. E eu sempre sentia como se houvesse milhares de olhos me observando o tempo todo, observando cada movimento meu, junto de estranhos ruídos. Logo objetos começam a desaparecer, desde chaves até toalhas e bugigangas. Em um momento estariam lá e em questão de segundos desapareceriam. E Kristen não é a única a vivenciar acontecimentos estranhos na casa de Belaware. Na época, seu filho de 12 anos, Nicholas, começa a sentir uma força malévola que parece habitar em seu quarto, como se estivesse sendo observado o tempo todo, e parece piorar exponencialmente durante a noite. Ele começa a ter terrores noturnos, sentindo como se algo ou alguém cobrisse sua boca e nariz, forçando-o a sufocar. Uma noite, ele acorda suando frio. Está chovendo lá fora. Raios ocasionalmente iluminam seu quarto, e o que ele vê o perturba. Também há uma figura escura no canto do seu quarto, olhando fixamente para ele. Tremendo profundamente, o jovem garoto está completamente aterrorizado. Ele sai do seu quarto o mais rápido que pode. Ele acorda a mãe e se recusa a dormir lá novamente. O menino fica muito histérico. A única solução foi enviá-lo para a casa da avó, que ficava a 30 minutos de distância. O que torna esse caso ainda mais intrigante é que Kristen possui mestrado em psicologia e trabalha como médica de saúde mental. Com isso, sua opinião profissional sobre o que Nicholas havia vivenciado foi inicialmente atribuída ao estresse e à fadiga. Fatores comuns que tendem a fazer a mente humana ver e vivenciar coisas que não estão realmente lá. E isso provavelmente poderia explicar muitas situações semelhantes, e a maioria concordaria. No entanto, a visão de Kristen logo passaria por uma mudança radical, após ter sua própria experiência aterrorizante. Após meses de acontecimentos estranhos dentro da casa, agora era inverno
e a família ali ainda estava apertada financeiramente. Estavam dormindo todos juntos no porão, perto da lareira, para economizar na conta de gás. Seu pai estava dormindo em uma poltrona, e Lane, assim como Christian, estavam dormindo no sofá, em formato de L, localizado no canto do cômodo. Tudo parecia normal, até Christian ser acordada pela sensação do assento do sofá sendo pressionada perto de suas pernas. Abrindo seus olhos, ela se viu cara a cara com uma figura aterrorizante de um homem olhando diretamente para ela. Ela descreveria mais tarde os encontros, dizendo: "Eu acordei ficando cara a cara com essa figura cinza de um homem que era translúcido, quase como uma névoa que se formava com características de um ser humano. O rosto estava completamente sem emoção e tinha olhos escuros e fundos. Kristen perguntou: "Quem é você? O que está fazendo aqui? O que você quer?" Mas não recebeu resposta. Apenas um olhar vazio e sem vida. E em questão de segundos, a aparição desaparece. Mas antes que ela pudesse refletir sobre o que acabara de acontecer, o silêncio mais uma vez é quebrado. Dessa vez, era a cadela da família, Bella, que estava latindo e correndo pelo cômodo. Kristen, tentando manter sua família descansando durante o incidente, tenta acalmar Bella e percebe que consegue ver sua respiração no ar. E embora estivesse frio lá fora, não estava tão frio assim perto da lareira. Então, ela vê a figura se materializar novamente e silenciosamente se mover de um lado do cômodo e atravessar a parede do outro lado, desaparecendo completamente. Sem mais querer enfrentar isso sozinha, ela acorda o marido e conta a ele o que acabara de acontecer. No entanto, sua resposta foi que ela estava muito cansada e precisava voltar a dormir. Seria possível que o que Kristen havia experimentado fosse uma alucinação causada por estresse ou fadiga? Talvez. Mas alguém com a formação profissional como ela, com certeza ela não saberia diferenciar? Você não acha? Finalmente sabendo que não estava louca e totalmente convencida de que a casa estava assombrada, Kristen começa a fazer planos para tirar sua família da casa de Belaware e levá-los em segurança para outro lugar o mais rápido possível. Ela coloca a casa à venda e a família muda para uma casa de aluguel próxima. Embora esteja aliviada por não estar mais fisicamente dentro da casa, ninguém a está comprando. Para tentar cobrir as despesas, ela não tem outra escolha a não ser transformar a casa em um imóvel para alugar. Mas assim que a primeira família se muda, eles deixam a casa quase na mesma semana. E isso dá início a uma rotatividade de inquilinos. Aparentemente presos à casa, Christian chega à conclusão de que nenhuma família deve morar lá. Então, o que deve ser feito com a propriedade assombrada? Precisando garantir seu sustento, ela tem uma única ideia. Ela transforma a casa em um centro de pesquisa paranormal. Isso permitiria que vários grupos a visitassem e conduzissem suas próprias pesquisas para descobrir exatamente o que estava acontecendo com a casa. E a ideia dá certo. Logo, grupos de todas as partes dos Estados Unidos e do Canadá começam a viajar para morar temporariamente na casa e conduzir suas pesquisas. A partir daí, surgem histórias ainda mais interessantes, para se dizer o mínimo. Um grupo que se autodenomina os Pesquisadores de Poltrona do estado de Nova York é composto por duas mulheres, uma sendo enfermeira obstetra e a outra trabalhando com pacientes terminais. Elas encontraram na pesquisa paranormal e sobre a vida após a morte uma extensão natural de seus empregos nos últimos 15 anos. Após ouvirem falar da casa de Belaware, elas logo se veem dirigindo para Ohio para investigar os fenômenos por conta própria. A primeira impressão tende a ser muito significativa e também muito assustadora. A casa, nesse ponto, estava em um estado moderado de deterioração.
A cerca do quintal estava em grande parte caída, e o exterior da casa, assim como a varanda, estavam desgastados e apodrecendo. Mas apesar das sensações estranhas iniciais, elas entram na casa e, a princípio, se sentem realmente bem-vindas, quase convidadas, recebidas pelo mesmo interior de madeira de cerejeira que recebia a todos. Porém, assim que montam seu equipamento e se preparam para sua estadia, à medida que o dia vira noite, parece haver uma mudança de energia dentro da casa. A mudança vai de acolhedora e convidativa a sombria e ameaçadora. Então os ruídos começam. Passos estrondosos e o movimento de móveis. As mulheres também notam a sensação de serem observadas em todos os lugares que vão, enquanto fazem perguntas incisivas percorrendo todo o interior da casa. Em seguida, também testemunham luzes estranhas em vários outros cômodos da casa. Juntamente com as luzes, logo surgem as aparições completas, todas parecendo se concentrar no porão. À medida que a noite avança, aumentam seus sentimentos de ansiedade. Enquanto fazem uma pausa e se sentam em um dos sofás do porão, as duas ouvem o que descrevem como um grande estrondo acima delas, como se alguém ou algo tivesse lançado uma estante de vidros pela casa, sacudindo toda a residência. Definitivamente aterrorizadas e em pânico, as mulheres sobem as escadas e saem correndo da casa o mais rápido que podem, deixando para trás seus equipamentos e pertences pessoais. Estavam com medo demais para voltar. Kristen não ficou surpresa ao saber o que aconteceu. Ao longo dos anos, dezenas de grupos de pessoas não conseguiram passar a noite devido a diversas experiências. Pessoas foram arranhadas, empurradas escadas abaixo, agredidas e, em um caso, lançadas violentamente ao chão por uma força invisível. Outra história digna de nota vem de uma equipe localizada na própria cidade de Ohio. Eles tiveram a oportunidade de visitar a casa e conduzir investigações inúmeras vezes ao longo dos anos. Mas uma em particular realmente os fez questionar o que exatamente assombra a casa. Dessa vez, se encontravam 3 deles. Após a meia-noite, eles entram no sótão para continuar sua investigação. Enquanto faziam suas perguntas, pareciam estar conseguindo uma interação direta através de seu aparelho de Spirit Box. Quando de repente, no canto do sótão, uma névoa parecia se materializar vinda do chão, envolvendo lentamente o grupo. Olhando para baixo, eles ficaram tão chocados que não conseguiam falar. Eles viram o que pareciam ser milhares de criaturas obscuras, parecidas com cobras, rastejando sobre os seus pés e pernas. As criaturas começaram a formar uma figura em pé na frente de uma das janelas do sótão. Um ser de pura escuridão que parecia encará-los com milhares de pequenos olhos brilhantes. A equipe, composta por 2 homens e uma mulher, correu por suas vidas, descendo as escadas do sótão o mais rápido que puderam, deixando para trás tudo o que haviam trazido, exceto o que estava em seus corpos, e deixando a casa para sempre. Todas essas histórias e experiências levaram muitos a acreditar que a casa de Belaware é uma espécie de ímã para atividade paranormal, um ímã ou um portal para espíritos. Seja esse portal aberto pela tragédia que ocorreu na mina que existia abaixo de seus alicerces, ou um que tenha sido aberto devido às sessões espíritas realizadas na casa em várias ocasiões no passado. Mas ao longo dos anos, muitas entidades diferentes foram documentadas, desde as que parecem ser fantasmas humanos até algo mais sinistro. Uma dessas entidades é conhecida pelo nome de Emily Davis. Acredita-se que Emily Davis foi uma criança que se afogou no rio Ohio, que flui bem perto da casa. Dizem que seu quarto é o mesmo quarto em que o filho de Kristen, Nicholas, costumava ficar, que além do porão, também parece ser um ponto de grande atividade paranormal. Através de várias investigações, uma vez que o contato é estabelecido e a confiança parece ser conquistada, as pessoas frequentemente são atacadas.
o que levou muitos a acreditar que Emily não é uma criança, mas sim um demônio. Talvez possa ser a mesma criatura demoníaca que assustou Nicholas, a ponto de fazer o garoto sair de sua própria casa, como mencionado anteriormente. Muitos investigadores também afirmaram ter atividade que os seguiram até suas casas e até assombraram seus sonhos, como se a casa ou seres dentro dela estivessem chamando-os para voltar, por algum motivo. Embora muitas perguntas possam nunca ser respondidas sobre a casa de Belaware, uma coisa é certa: ela continua sendo considerada um dos lugares mais assombrados da América, se não do mundo. Também continua sendo local de estudo para aqueles que desejam investigar as forças sobrenaturais que habitam suas paredes. Mas se você sentir que está sendo atraído pela antiga casa vitoriana, saiba que se não tiver cuidado, você também pode se tornar parte de sua história, goste ou não.